Saia da minha casa agora! O grito ecoou pelo salão de mármore, calando a música e os sussurros dos convidados. Um jovem vestido em roupas caras apontava o dedo para a porta da mansão. Na sua frente, um senhor de idade, com as mãos sujas de terra e roupas simples de quem trabalha no campo, olhava para ele com os olhos cheios de uma dor que parecia não caber no peito. O filho mimado estava expulsando o próprio pai, um velho pecuarista, debaixo de risos e olhares de desprezo da elite. Esta é a dor universal da ingratidão. Quantos pais não sacrificam tudo, abrem mão dos próprios sonhos apenas para ver seus filhos crescerem e um dia sentirem vergonha de suas origens? Vergonha do suor, das mãos ásperas, da simplicidade que construiu a riqueza que eles agora desfrutam. Até que naquela noite, quando o velho pai estava sendo colocado para fora como um animal, ele parou na porta. O silêncio era total. Ele se virou devagar, limpou as mãos na calça e enfiou a mão dentro de sua bolsa gasta de couro. O filho zombou. "O que foi, velho? Vai me dar um trocado?" O que aconteceu em seguida mudou o destino de todos naquela sala. O velho pecuarista não tirou dinheiro. Ele sacou as escrituras. E o que estava escrito naqueles papéis calou a boca de todos, transformando a arrogância do filho mimado no mais puro desespero. Nesta história você verá o que este pai fez. Para nos ajudar a continuar trazendo histórias emocionantes como esta que toca o coração, por favor, deixe o seu like neste vídeo e comente abaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, para que possamos lhe enviar um abraço especial no próximo vídeo. E claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder a continuação desta história impressionante. Agora vamos à história. Capítulo 1. A festa. A festa brilhava como uma vitrine de luxo. Luzes caras pendiam do teto da mansão como estrelas artificiais, refletindo nas taças de cristal que circulavam cheias de champanhe francês. Marcelo e sua esposa Lívia eram o centro das atenções. Ele, alto, com um sorriso que não alcançava os olhos, apertava as mãos de homens importantes. Ela, Lívia, flutuava pelo salão, o vestido de grife deslizando pelo piso de mármore italiano, rindo de piadas que não achava graça, apenas para manter as aparências. Aquela mansão era o símbolo de tudo que eles queriam ser. Ricos, poderosos, intocáveis. Marcelo comandava conversas falando sobre investimentos que mal entendia e sobre planos de expandir negócios que nunca haviam sido seus. "O futuro é agora", ele dizia, estufando o peito como um pavão exibindo suas penas. Lívia o olhava com admiração calculada. Ela o havia incentivado a dar aquela festa. "Precisamos mostrar quem manda, Marcelo. Precisamos que eles vejam que você é o dono de tudo isso." O tudo isso havia sido um presente. Um presente que Marcelo fazia questão de esquecer como havia recebido. A harmonia perfeita foi quebrada por um murmúrio que começou perto da entrada principal. As pessoas se afastaram como o mar vermelho, abrindo um corredor constrangedor. A música pareceu diminuir de volume. Parado no portal principal, como uma aparição de outro mundo, estava Sebastião. Sebastião era um homem que o sol havia marcado profundamente. Tinha a pele curtida pelo tempo e pelo trabalho duro de décadas no campo. Usava uma camisa simples de botão, calças gastas e botas que carregavam o pó vermelho da estrada de terra de sua fazenda. Ele não trazia um presente embrulhado em papel caro e laço de cetim. Trazia nas mãos um chapéu simples que ele amassava com nervosismo, e no rosto um sorriso genuíno de orgulho ao ver o filho. Ele cheirava a terra, a curral, a trabalho honesto. Um cheiro que contava histórias de madrugadas frias e suor sob o sol escaldante. Lívia foi a primeira a vê-lo. Seu sorriso congelou como gelo instantâneo. Ela se virou para Marcelo, os olhos faiscando de raiva contida. "O que ele está fazendo aqui?" Ela sibilou, baixo o suficiente para que apenas o marido ouvisse. Marcelo fechou a cara como quem acabou de morder um limão azedo. A presença do pai era como um balde de água fria em sua noite de glória. Ele se sentia exposto, nu diante daquela elite que tanto queria impressionar. Os convidados, aquela elite perfumada que ele tanto desejava pertencer, agora olhavam para Sebastião e depois para ele, cochichando atrás das taças de cristal. Aquele velho criador de gado, com suas botas sujas de barro, não poderia ser o pai do homem sofisticado que dava aquela festa suntuosa. Sebastião, ingênuo ao desprezo que emanava do ambiente, começou a caminhar em direção ao filho.
Seus passos eram incertos sobre o mármore escorregadio. Marcelo, meu filho, que beleza de casa. Ele disse a voz alta e rouca, acostumada a chamar o gado no pasto e a dar ordens sob o vento. Cada passo de Sebastião no mármore impecável parecia uma ofensa mortal para Marcelo. Pai, Marcelo disse entre dentes cerrados, indo ao encontro dele para bloquear seu avanço. O que o senhor faz aqui? Eu não o convidei. Sebastião parou como se tivesse levado um tapa na cara. O sorriso morreu em seu rosto enrugado. Como não convidou, filho? É seu aniversário. Eu vim lhe dar um abraço. Vim ver a casa nova que tanto ouvi falar. Casa nova? Interrompeu Lívia, chegando ao lado do marido com um sorriso falso para os convidados curiosos. Sebastião, querido, acho que você se enganou. Esta festa é para pessoas de negócios, sabe? Um ambiente mais corporativo. Negócios? Eu entendo de negócios, disse Sebastião, tentando ser amigável, sem perceber a armadilha. Crio gado desde que me entendo por gente. Tenho uma das maiores fazendas da região. Um homem de terno ao lado riu. Gado? Estamos falando de ações, meu caro, não de vacas. Os risos se espalharam como fogo em palha seca. Rafael sentiu o rosto queimar de vergonha, as bochechas ardendo como se tivessem sido esbofeteadas. Aquela era a humilhação final. O pai, com seu cheiro de campo, o estava rebaixando diante de todos. Chega! Ele rosnou como um animal ferido. Ele agarrou o braço de Sebastião. O braço era forte, musculoso, apesar da idade avançada. Décadas de trabalho duro haviam esculpido aquele corpo. Pai, o senhor não pode ficar. O senhor está sujando o ambiente. Sebastião olhou para o chão de mármore, viu a marca de poeira vermelha que suas botas deixaram, como pegadas de vergonha. Depois olhou para o filho, e a dor em seus olhos era visível para qualquer um que se importasse em olhar. Sujando? Sua voz tremeu. Marcelo, eu lhe dei tudo. Você não me deu nada, gritou Marcelo, perdendo totalmente o controle. A arrogância tomou conta dele como um demônio. Você me deu uma vida de cheiro de esterco. Eu consegui isso aqui sozinho, com meu suor, com minha inteligência. Agora pegue suas coisas, pegue seu cheiro de curral e saia da minha casa. O salão inteiro ficou em silêncio. Era possível ouvir o tinir de uma taça ao longe. Sebastião permaneceu parado, o queixo tremendo levemente. Não conseguia acreditar no que ouvia. Lívia interveio, a voz gélida como uma tempestade de inverno. Saia. Você está fazendo meu marido passar vergonha na frente de pessoas importantes. Marcelo então deu o passo final, o golpe mortal. Ele empurrou o peito do próprio pai com as duas mãos. Saia da minha casa agora. O grito ecoou pelas paredes de mármore como um trovão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, sepulcral. Os convidados assistiam boquiabertos, alguns chocados, outros secretamente divertidos com o drama que se desenrolava. Era melhor que qualquer novela. Sebastião tropeçou para trás, quase caindo. Seus olhos estavam marejados, mas nenhuma lágrima caiu. O velho criador de gado olhou para o filho mimado, para a nora arrogante e para os rostos zombeteiros ao redor. Ele se endireitou lentamente, recuperando a dignidade. A tristeza em seus olhos deu lugar a algo diferente. Uma firmeza fria, calculada. Ele não disse uma palavra sequer. Apenas se virou e caminhou lentamente em direção à porta de saída. Os convidados abriram caminho apressadamente, como se ele fosse portador de uma doença contagiosa. Quando chegou ao portal da entrada, ele parou. Sua mão foi até a bolsa de couro gasta que carregava tiracolo. Marcelo revirou os olhos com desdém. Vá embora, pai. O show já acabou. Você já nos envergonhou o suficiente. Sebastião se virou lentamente. O rosto estava sereno, mas havia algo diferente em seus olhos. Minha casa, você disse? Ele enfiou a mão na bolsa de couro com movimentos deliberados. Lívia riu, um som estridente e desagradável. Ah, não. Ele vai nos oferecer um pedaço de queijo artesanal da fazenda. Mais risos ecoaram pelo salão. Mas Sebastião não tirou queijo. Ele tirou um conjunto de papéis dobrados, amarelados pelo tempo, mas claramente oficiais. Ele os desdobrou lentamente, saboreando o momento. Eram as escrituras da propriedade. O silêncio na sala ficou pesado, opressor, como se o próprio ar tivesse solidificado. Marcelo parou de sorrir. Sua expressão mudou para a confusão, depois para a preocupação.
Sebastião levantou os papéis acima da cabeça para que todos pudessem ver. Eu acho, Marcelo, disse o velho com a voz firme como rocha, que você nunca leu este documento até o fim. Marcelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo ainda. Era arrogância ferida. O que é isso? Um truque barato? O senhor me passou essa casa. Está no meu nome. Eu vi no cartório quando assinei. Sebastião deu um passo à frente, dominando o espaço. Os convidados, antes entediados com a festa convencional, agora estavam vidrados na cena. Era melhor que qualquer teatro da Broadway. Sim, está no seu nome, Sebastião confirmou, a voz calma cortando a tensão como uma faca afiada. Eu fiz questão disso. Eu queria que meu filho tivesse o melhor, a mansão que eu nunca pude ter, o conforto que eu nunca tive. Ele olhou ao redor para o luxo excessivo que o filho exibia como troféus. Eu passei 40 anos acordando antes do sol nascer. Passei 40 anos sujando minhas mãos, como você diz com tanto desprezo, para que as suas pudessem ficar limpas e macias. Eu vendi rebanho após rebanho, comprei e vendi terras, negociei sob chuva e sol, tudo para construir um patrimônio sólido. E eu dei isso a você, Marcelo, de coração aberto, esperando que você honrasse o sacrifício. Lívia se aproximou desconfiada, os saltos altos tilintando no mármore. Onde você quer chegar, Sebastião? Se a casa está no nome dele, é propriedade dele. Agora saia antes que chamemos a segurança. Segurança? Sebastião riu. Um riso seco, áspero, sem alegria alguma. Vocês podem chamar quem quiserem, mas antes, vocês dois deveriam ler a cláusula de reversão com muita atenção. Cláusula de o quê? Perguntou Marcelo, a confiança começando a rachar como porcelana fina. Sebastião estendeu os papéis para a frente. Nesse momento, doutor Augusto, o advogado de Sebastião, que havia entrado silenciosamente e observado tudo do canto da sala como uma sombra, aproximou-se e pegou os documentos. Doutor Augusto era um homem simples como Sebastião, mas seus olhos eram afiados como lâminas. Ele conhecia a lei melhor que qualquer um naquela sala. Se me permitem, disse Dr. Augusto, a voz clara e profissional ecoando pelo salão. Ele pigarreou, ajustou os óculos, olhou para Marcelo e Lívia com um olhar penetrante e começou a ler em voz alta. Eu, Sebastião da Silva, residente e domiciliado na Fazenda Santa Rita, transfiro a propriedade integral do imóvel situado nesta cidade para meu único filho, Marcelo da Silva. Ele fez uma pausa dramática. Faço isso como presente, como prova irrefutável do meu amor paterno. Lívia sorriu vitoriosa, virando-se para os convidados. Viram? É dele. Esta casa é legalmente dele. Continue, doutor. Augusto, pediu Sebastião, sem tirar os olhos penetrantes do filho. Dr. Augusto continuou com voz firme. Contudo, esta doação está sujeita a uma condição resolutiva prevista no Código Civil Brasileiro. A propriedade é plena e incondicional, desde que o donatário Marcelo cumpra rigorosamente com seus deveres filiais. De amparo, respeito e cuidado para com o doador, seu pai, Sebastião. Marcelo ficou pálido como um fantasma. Lívia parou de sorrir imediatamente. Dr. Augusto levantou o olhar dos papéis e continuou, cada palavra caindo como um martelo. Na eventualidade de o donatário praticar atos de ingratidão manifesta, abandono moral ou humilhação pública contra o doador. Como o ato que todos nós acabamos de testemunhar neste momento. Um murmúrio chocado varreu o salão como uma onda. Pessoas começaram a cochichar freneticamente. A doação será automaticamente revogada e a propriedade plena do imóvel retornará imediatamente e sem contestação ao doador, Sebastião da Silva. Dr. Augusto dobrou os papéis cuidadosamente. Em outras palavras, Marcelo, no exato momento em que você gritou, saia da minha casa e empurrou seu pai com violência, você anulou completamente o presente que recebeu. A mansão deixou de ser sua, na verdade. Doutor. Augusto olhou para o relógio de pulso. Ela deixou de ser sua há exatos 5 minutos e 30 segundos. Araras, capítulo 2. A queda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era possível ouvir apenas a respiração pesada das pessoas. Lívia olhou de Sebastião para Marcelo, depois para Dr. Augusto, a boca aberta em um ó mudo de choque. Os convidados estavam completamente paralisados, como estátuas de sal. Marcelo tremia visivelmente. As mãos fechadas em punhos,
os nós dos dedos brancos de tensão. Isso não é legal, ele gaguejou. É uma armadilha. Você me enganou, velho manipulador. Sebastião balançou a cabeça lentamente, a tristeza voltando aos seus olhos como nuvens cobrindo o sol. Não, filho, eu não enganei você. Eu apenas me protegi de uma possibilidade que eu rezava todos os dias para que nunca acontecesse. Eu rezei para que essa cláusula nunca precisasse ser lida em voz alta. Eu rezei para que o dinheiro não estragasse o menino bom que eu criei com tanto amor. Ele olhou diretamente para Lívia com um olhar que a atravessou. Eu vi o que ela estava fazendo com você, filho. Vi a vergonha que você começou a sentir de mim, das suas raízes humildes. Eu lhe dei a mansão como um teste, Marcelo. Um teste para ver se o seu coração ainda estava no lugar certo, se você ainda era o menino que eu criei. Sebastião suspirou, um som cansado de décadas de desilusão. E você falhou miseravelmente. Não, não! Gritou Marcelo desesperado, a voz aguda de pânico. Ele se virou para os convidados como um ator apelando para a plateia. Não acreditem nele. É um truque. Ele está mentindo. Isso não é válido. Mas os convidados já estavam se movendo. A festa havia acabado de forma espetacular. Ninguém queria ficar ao lado do perdedor, do homem que acabara de perder tudo. Em minutos o salão começou a se esvaziar como água indo pelo ralo. As pessoas que apertavam a mão de Marcelo 5 minutos atrás, agora o evitavam como peste, saindo apressadas, cochichando sobre a humilhação pública do novo rico fracassado. Não, esperem! A festa não acabou! Gritou Lívia histérica, correndo atrás dos convidados. Temos champanhe, temos comida cara. Voltem! Mas ninguém lhe deu ouvidos. A sala, que há poucos minutos estava lotada de risos e música, agora parecia um cemitério. Em menos de 10 minutos o salão estava completamente vazio. Restavam apenas Marcelo, Lívia, Sebastião e Dr. Augusto. Os garçons contratados começaram a recolher as taças em silêncio constrangedor, querendo sair dali o mais rápido possível. O que nós vamos fazer? Sussurrou Lívia para Marcelo, o pânico evidente em sua voz trêmula. Marcelo, faça alguma coisa. Peça desculpas. Chore, implore. Marcelo olhou para o pai. O velho criador de gado que ele havia humilhado publicamente agora era o dono absoluto de tudo. A arrogância de Marcelo desmoronou completamente, substituída pelo pavor puro. Ele caiu de joelhos no chão frio de mármore. O som do impacto ecoou pela sala. Pai, me perdoe, por favor. Ele chorou. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava confuso. Foi ela. Foi Lívia que me colocou contra o senhor. Ela que me obrigou a expulsá-lo. Ela que encheu minha cabeça de ideias. Lívia arregalou os olhos de puro choque e indignação. O quê? Seu covarde desprezível! Você está me culpando agora? Sebastião olhou para o filho ajoelhado no chão de mármore italiano. A cena era patética, digna de pena. Não havia arrependimento genuíno ali, apenas medo de perder o luxo, o conforto, o status. Levante-se, Marcelo, disse Sebastião, a voz sem emoção alguma. Ajoelhar-se agora não muda o que seu coração verdadeiro mostrou há poucos minutos. Dr. Augusto se aproximou com passos firmes. Sebastião, os seguranças que nós contratamos especialmente para hoje estão lá fora aguardando ordens. Quais são suas instruções? Sebastião olhou para o filho, depois para a nora. Ele olhou para o luxo excessivo daquela casa fria e sem alma. Marcelo, Lívia. Vocês ouviram o que o doutor disse. Esta casa voltou a ser minha por força de contrato. Ele fez uma pausa longa, deixando as palavras pesarem no ar. Olhou para a porta que o filho lhe indicara minutos antes com tanta crueldade. E eu quero que vocês saiam. Agora. Imediatamente. Marcelo ficou branco como o mármore do chão. Sair? Pai, o senhor não pode estar falando sério. Para onde nós vamos? É noite. Nós não temos para onde ir. Isso não é problema meu, disse Sebastião, a voz firme como uma rocha de granito. Quando você me expulsou daqui, você se preocupou para onde eu iria? Se eu tinha onde dormir? Se eu tinha comido alguma coisa? Se eu tinha como voltar para casa? Lívia, vendo que o jogo estava completamente perdido, mudou de tática instantaneamente. A raiva substituiu o pânico em seus olhos. Você não pode fazer isso conosco, seu velho ingrato e rancoroso. Depois de tudo que fizemos para tornar esta casa um verdadeiro lar de bom gosto. Sebastião riu novamente. Aquele riso sem alegria.
Um lar. Vocês fizeram uma festa para exibir o que não conquistaram. Vocês se envergonharam do homem que lhes deu o teto sobre suas cabeças. Isso não é um lar. É uma casca vazia, sem amor, sem respeito, sem gratidão. Ele fez um sinal para Dr. Augusto. Doutor, por favor, acompanhe o casal até a porta. Eles podem levar suas roupas e objetos pessoais. Nada mais. O carro de luxo que está na garagem fica. Está no meu nome, assim como a casa sempre esteve. O carro também. Gritou Marcelo, levantando-se do chão. Isso é roubo. É extorsão. Vou processar. Vou à polícia. Roubo? Repetiu o doutor. Augusto calmamente, ajeitando os óculos. Roubo é desfrutar do trabalho suado de um homem durante anos e depois cuspir no prato em que comeu. O carro foi comprado pela empresa rural de Sebastião com recursos próprios. Está registrado como veículo de trabalho da fazenda. Ele olhou com desdém para o carro esportivo italiano visível pela janela. Embora sendo sincero, eu duvide muito que ele já tenha visto lama ou estrada de terra. Dois homens altos de terno escuro, os seguranças profissionais contratados por Dr. Augusto, entraram na sala com passos pesados. Eles não pareciam seguranças de festa. Pareciam profissionais sérios. Ex-militares, talvez. Senhor. Senhora, disse um deles, a voz educada, mas firme como aço. Por favor, nos acompanhem sem resistência. Lívia olhou para Marcelo, esperando desesperadamente que ele fizesse algo heróico. Mas Marcelo estava completamente paralisado. Ele via seu mundo inteiro desmoronando como um castelo de cartas. O status social, os amigos interesseiros, o dinheiro fácil, tudo estava indo embora junto com aquele velho que ele tanto desprezava. Eu não vou a lugar nenhum, gritou Lívia histérica, a voz ecoando pelas paredes. Esta é a minha casa. Eu decorei cada cômodo. Eu escolhi cada móvel. Ela correu em direção à escada de mármore, talvez para se trancar no quarto, mas um dos seguranças a interceptou rapidamente, bloqueando seu caminho com o braço. Senhora, por favor, não torne isso mais difícil para todos nós. Marcelo! Ela gritou. Faça alguma coisa. Você é homem ou rato? Marcelo finalmente se moveu, mas não para defendê-la. Ele correu até o pai cambaleando e agarrou suas pernas desesperadamente. Pai, por favor, pelo amor de Deus, eu errei, eu sei que errei, mas eu sou seu filho, seu único filho. O senhor não pode me jogar na rua como um cachorro sarnento. Sebastião olhou para baixo, viu o desespero nos olhos do filho. Mas era um desespero egoísta, covarde. Marcelo não chorava pelo pai que ofendeu, não chorava pela dor que causou. Ele chorava pela mansão que perdeu, pelo dinheiro que escorreu pelos dedos. Com o coração pesado, mas determinado, Sebastião se desvencilhou do abraço. Um cachorro, Marcelo. Foi assim que você me tratou aqui hoje. Você me jogou na rua na frente de todos, como se eu fosse lixo. A diferença é que um cachorro é leal ao seu dono. Você não foi. Ele se virou, dando as costas ao filho pela última vez. Doutor Augusto, dê a eles algum dinheiro para um hotel, apenas por esta noite. Amanhã eles estarão por conta própria. Não! Disse Marcelo, levantando-se, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Eu não quero sua esmola miserável. Você vai se arrepender disso, velho rancoroso. Vai morrer sozinho naquele seu chiqueiro de fazenda. Foi a última gota. A pouca compaixão que restava em Sebastião secou completamente como um rio no deserto. Tirem eles daqui, doutor Augusto. Agora. Os seguranças agarraram Marcelo e Lívia sem cerimônia. Não houve mais gentileza ou educação. Eles foram arrastados pelo salão de mármore como sacos de lixo. Lívia gritava ofensas, chamando Sebastião de todos os nomes possíveis, alguns que nem existiam no dicionário. Marcelo se debatia inutilmente, mas a força dos homens era muito maior. Eles foram literalmente jogados na calçada do lado de fora. A porta da mansão se fechou atrás deles com um clique suave e definitivo. Lá fora, a noite estava fria e úmida. As luzes da festa ainda brilhavam através das janelas, mas agora pareciam zombar deles cruelmente. Lívia tremia, o vestido de grife caro totalmente inadequado para o sereno da noite. Marcelo estava apenas com suas roupas de festa, sem casaco. Marcelo, faça alguma coisa. Ela choramingou, a raiva dando lugar ao medo. Arrebente essa porta! Chame alguém! Ligue para alguém! Marcelo olhou para a porta fechada. Ele socou o portão de ferro com tanta força que machucou os nós dos dedos.
Abra! Abra essa porta, seu velho maldito! De dentro da casa, Dr. Augusto saiu pela porta lateral. Ele se aproximou do portão com passos calmos. Senhor Marcelo, disse ele formalmente, sem emoção. Seu pai me pediu para entregar isto. Ele passou um pequeno maço de dinheiro através das grades de ferro. É o suficiente para um táxi e um hotel simples por 2 noites. Depois disso, meu conselho profissional é que procurem um emprego. Sebastião está retomando a posse legal de tudo. As contas bancárias conjuntas serão bloqueadas amanhã ao amanhecer. Bloqueadas? Lívia correu para o portão. Você não pode fazer isso? Eu tenho dinheiro lá. É meu direito. O dinheiro era de Sebastião, senhora. Vocês apenas tinham permissão temporária para usá-lo. Permissão essa que acaba de ser oficialmente revogada por quebra de contrato moral. Dr. Augusto se virou para ir embora. Espere, gritou Marcelo. E minhas roupas? Meus relógios caros? Meus pertences? Dr. Augusto parou e olhou por cima do ombro. Seus pertences pessoais serão cuidadosamente encaixotados e enviados para o endereço que vocês informarem. Desde que não sejam bens adquiridos exclusivamente com o dinheiro de seu pai. O que suspeito eu, não deixará muita coisa sobrando. Dr. Augusto entrou e fechou a porta lateral com firmeza. Marcelo e Lívia ficaram sozinhos na calçada escura e silenciosa. O silêncio da Rua Rica era opressor, sufocante. Carros de luxo passavam ocasionalmente e os ocupantes olhavam com curiosidade mórbida para o casal estranho parado em frente à mansão iluminada. E agora, Marcelo? Lívia sibilou, puxando o vestido fino para tentar se aquecer. O que o gênio dos negócios vai fazer agora? Seu pai nos destruiu completamente. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele olhava fixamente para as luzes da casa, hipnotizado. A casa que era dele, a casa que ele perdeu em um único ato de arrogância estúpida. Ele não sentia remorso verdadeiro. Ele sentia ódio, ódio do pai que o humilhou, ódio de Lívia por tê-lo incentivado, ódio de si mesmo por ter sido tão descuidado e burro. Vamos sair daqui. Ele murmurou finalmente, a voz rouca. Ele pegou o dinheiro que Dr. Augusto havia jogado. Era uma miséria comparado ao que ele gastava em uma única garrafa de vinho importado. Eles começaram a andar pela rua escura, iluminada apenas por postes distantes. Ele com seus sapatos caros de verniz que machucavam os pés, ela com seus saltos altos de grife impossíveis de andar. O filho mimado e a esposa arrogante, expulsos da mansão pelo velho criador de gado. A caminhada até encontrarem um táxi seria longa, e a noite estava apenas começando. Capítulo 3. A descida. O táxi cheirava a cigarro velho e perfume barato misturado com suor. O motorista, um homem de meia-idade com cara de poucos amigos, olhou para o casal pelo espelho retrovisor com curiosidade mal disfarçada. Um homem de smoking amassado e uma mulher em vestido de gala caríssimo, ambos com expressão de enterro, pedindo para ir ao hotel mais barato do centro da cidade. Aquilo não fazia sentido. Noite difícil? Perguntou o motorista, tentando puxar conversa para passar o tempo. Cale a boca e dirija, rosnou Marcelo rispidamente. Lívia chorava baixo no banco de trás, tentando abafar os soluços. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, eram lágrimas de raiva pura, de frustração. Eu não acredito nisso, Marcelo. Um hotel barato no centro. Eu me recuso terminantemente a dormir em um lugar imundo. Nós não temos escolha, Lívia. Ele explodiu, batendo a mão no banco. Graças ao meu pai manipulador, temos sorte de não estarmos dormindo em um banco de praça. Seu pai, a culpa é sua. Sua por ser fraco como uma criança. Por que você não rasgou aqueles papéis malditos? Por que você se ajoelhou feito um mendigo? Você foi absolutamente patético. E o que você queria que eu fizesse? Marcelo gritou de volta. Ele tinha seguranças armados. Ele tinha o advogado. Ele tinha tudo planejado. A discussão furiosa durou todo o trajeto de 20 minutos. O motorista aumentou o volume do rádio para não ter que ouvir. Quando o táxi finalmente parou em frente ao hotel, era um prédio antigo e decadente, com uma luz de neon piscando a palavra Vagas, em letras desbotadas. A fachada estava descascada. Havia lixo na sarjeta. A recepção era um balcão de fórmica manchada, e o atendente parecia meio sonolento, assistindo a um jogo de futebol em uma TV antiga. Marcelo pagou as 2 diárias adiantado, usando o dinheiro de Sebastião.
Cada nota que ele contava era como uma facada no orgulho. Sobrou muito pouco, uma quantia ridícula. O quarto era minúsculo, claustrofóbico. A colcha tinha uma mancha questionável de origem duvidosa no centro. O cheiro de mofo era forte, penetrante. Havia uma única janela suja que dava para um beco escuro cheio de entulho. Lívia ficou parada na porta, recusando-se terminantemente a entrar. Eu não durmo aqui. Eu simplesmente não consigo, ela decretou, cruzando os braços. Ótimo. Durma no corredor então, disse Marcelo, jogando-se na cama sem tirar os sapatos. O colchão rangeu em protesto alto. Ele fechou os olhos com força, mas o sono não vinha. A imagem do pai, calmo e controlado, segurando as escrituras, não saía de sua cabeça como um filme em loop. A humilhação, os convidados importantes indo embora em massa, o poder mudando de mãos tão rapidamente. Ele sempre viu o pai como um caipira ignorante, um homem bom mas burro, um homem que trabalhava de sol a sol porque não era inteligente o suficiente para fazer o dinheiro trabalhar para ele. Marcelo, com sua faculdade cara paga por Sebastião e seus cursos online de investimento, sempre se achou um gênio financeiro. Agora ele via a verdade nua e crua. O velho criador de gado era infinitamente mais esperto do que ele jamais imaginou. A cláusula, a condição resolutiva, era uma armadilha perfeita. E ele, Marcelo, tinha caído nela como um completo iniciante, como um idiota. Lívia finalmente entrou no quarto, derrotada pela falta de opções. Ela tirou os saltos caros e os jogou com raiva no canto sujo. Sentou-se na cadeira de plástico rachada, abraçando a si mesma. Nós temos que fazer alguma coisa, Marcelo, ela disse, a voz cansada, mas ainda calculista. Nós temos que processá-lo. Tem que haver uma brecha legal nisso tudo. Marcelo riu amargamente. Um riso sem humor. Processar com que dinheiro, Lívia? Com que advogado? Dr. Augusto é o melhor advogado da região. Ele trabalha para meu pai há mais de 20 anos. Aquele documento é de ferro. Eu vi nos olhos dele. Não há brecha nenhuma. Então vamos até a fazenda, Lívia insistiu, levantando-se agitada. Vamos implorar de joelhos. Vamos dizer que eu estou grávida, que estou doente. Qualquer coisa que funcione. Você não ouviu o que eu disse? Marcelo sentou-se bruscamente. Ele não quer nos ver nunca mais. Ele nos deu dinheiro para 2 noites. Ele quer que a gente suma da vida dele. Eu não vou sumir. Gritou Lívia, caminhando de um lado para o outro no quarto apertado. Eu não vou voltar a ser pobre, Marcelo. Eu não lutei tanto para subir na vida, para me casar com você, para acabar em um chiqueiro imundo como este. E ela começou a tirar as joias que usava, analisando cada peça com olhos de especialista. O que nós temos de valor? Meus brincos são de diamante verdadeiro. Podemos vender? Marcelo olhou para o próprio pulso direito. O relógio de ouro maciço brilhava mesmo na luz fraca. Era um presente do pai de anos atrás, quando ele se formou na faculdade. Valia uma pequena fortuna. Nós temos isso aqui, ele disse com a voz embargada. Lívia olhou para o relógio, os olhos brilhando com a única esperança que tinham. Sim, isso nos dá algum tempo precioso. Amanhã de manhã nós vendemos o relógio e os brincos. Alugamos um lugar decente e civilizado e encontramos um advogado que queira pegar o caso em troca de uma porcentagem do resultado. Marcelo concordou mecanicamente. O plano era extremamente fraco, quase patético, mas era um plano. Era melhor que nada. Enquanto isso, de volta à mansão, as luzes excessivas da festa haviam sido apagadas uma por uma. Os garçons contratados tinham ido embora, levando o resto da comida cara. A casa estava silenciosa como um túmulo. Sebastião caminhava sozinho pelo salão de mármore frio. O cheiro de perfume caro e cigarro importado ainda estava suspenso no ar. Ele parou em frente à grande janela que dava para o jardim perfeitamente cuidado. A cidade brilhava ao longe, milhares de luzes como estrelas terrestres. Doutor. Augusto se aproximou silenciosamente, trazendo uma xícara de café fumegante em um pires de porcelana. Você está bem, Sebastião? Perguntou com genuína preocupação. Sebastião pegou a xícara com as 2 mãos. As mãos, geralmente firmes e seguras para manejar ferramentas pesadas ou guiar um cavalo bravo, tremiam levemente. Eu fiz a coisa certa, Augusto? Sua voz era quase um sussurro.
Você fez o que tinha que ser feito, Dr. Augusto respondeu com firmeza. Você deu a ele todas as chances possíveis. Ele escolheu conscientemente o caminho da arrogância e da ingratidão. Eu sei. Suspirou Sebastião pesadamente. Mas dói profundamente. Dói ver seu único filho se transformar nisso. Um homem que se ajoelha, não por remorso verdadeiro, mas por ganância pura. Um homem que culpa a esposa para tentar se salvar. Ele bebeu um gole longo de café quente. Eu não queria esta casa, Augusto. Nunca quis. Eu a comprei especialmente para ele. Eu achava que dando tudo de mão beijada ele seria feliz, realizado. Dinheiro fácil não traz felicidade, Sebastião, disse o doutor. Augusto com sabedoria. Dinheiro fácil traz fraqueza de caráter. Você sabe disso melhor do que ninguém. Sebastião assentiu lentamente, concordando. Amanhã, ao amanhecer, bloqueie tudo. Todas as contas, todos os cartões. Quero que ele sinta na pele o peso de não ter absolutamente nada. Quero que ele acorde e perceba que o relógio caro no pulso é a única coisa de valor que ele tem. E que isso também foi um presente meu, não conquista dele. E o que faremos com esta mansão? Perguntou o Dr. Augusto, olhando ao redor. Sebastião observou o mármore frio, os lustres caríssimos, os móveis de grife que Lívia havia escolhido com tanto cuidado. Venda tudo. Todos os móveis, todas as decorações, tudo que tiver valor. Coloque a casa à venda pelo preço de mercado. E o dinheiro da venda? Perguntou o Dr. Augusto, pegando um bloco de notas. Guarde em conta separada. Deposite na conta da fazenda Santa Rita. O dinheiro volta para onde nunca deveria ter saído, para a terra, para o trabalho honesto. Sebastião terminou o café de um gole. Eu vou dormir agora. Faz muito tempo que não durmo nesta casa de luxo. E amanhã bem cedo volto para a fazenda. O gado não espera por dramas familiares. Dr. Augusto observou o amigo de décadas subir as escadas de mármore lentamente. O velho criador de gado parecia cansado, envelhecido, mas seus ombros largos estavam retos. Ele havia vencido a batalha legal, mas o custo emocional havia sido seu próprio filho. No hotel barato do centro, Marcelo e Lívia finalmente adormeceram de exaustão. Um sono agitado, perturbado, cheio de pesadelos vívidos. Marcelo sonhou que estava caindo de um prédio altíssimo, vendo o chão se aproximar cada vez mais rápido. Lívia sonhou que suas joias caras se transformavam em pó nas mãos, escorrendo pelos dedos. A primeira noite fora da mansão foi longa, fria e solitária. Um prelúdio sombrio do que estava por vir. Capítulo 4. O despertar. O sol nasceu cinzento e sem vida, filtrando-se pela janela suja do quarto de hotel. Marcelo acordou com uma dor lancinante nas costas. O colchão era fino, irregular, cheio de molas velhas que espetavam. Ao seu lado, Lívia roncava baixinho, o rosto amassado contra o travesseiro de cheiro duvidoso. A maquiagem cara estava toda borrada. O glamour da noite anterior parecia uma vida distante, de outra pessoa. Ele se levantou cambaleando e olhou no espelho manchado do banheiro minúsculo. O smoking estava completamente amassado, manchado. Ele precisava urgentemente se barbear. A barba por fazer deixava-o com aparência de mendigo. Sentiu uma fome brutal no estômago. Lívia, acorde! Ele a sacudiu sem delicadeza. Temos que ir vender as coisas agora. Precisamos de dinheiro. Ela resmungou alguma coisa incompreensível, mas se levantou. A realidade bateu nela com força renovada, ao ver o quarto horrível à luz do dia. Eu preciso de um banho decente e café. Café de verdade, não aquela água suja. Ela reclamou. Vamos vender o relógio primeiro, disse Marcelo com urgência. Depois a gente come alguma coisa. Eles saíram do hotel e foram direto para o centro comercial. Marcelo conhecia bem uma joalheria de luxo, onde ele costumava comprar presentes caros para Lívia. Ele entrou lá ainda de smoking amassado, sentindo intensamente os olhos julgadores do segurança sobre ele. O joalheiro, senhor. Mendes o reconheceu imediatamente. Senhor Marcelo, que surpresa inesperada, ele disse com um sorriso profissional. Veio comprar algo especial para a esposa. Temos peças novas magníficas. Na verdade, disse Marcelo, engolindo o orgulho com dificuldade. Eu vim vender. Ele tirou o relógio pesado do pulso com mãos trêmulas. Era uma peça de ouro maciço de uma marca suíça famosíssima. O joalheiro pegou o relógio delicadamente, os olhos experientes se estreitando. Ele o examinou com uma lupa de aumento,
verificando cada detalhe. É uma bela peça, sem dúvida, disse o joalheiro cautelosamente. Mas posso perguntar por que vender? Problemas financeiros? Problemas de fluxo de caixa temporário, mentiu Marcelo, tentando manter a dignidade. É investimento. Quanto você paga? O joalheiro fez algumas contas rápidas na calculadora. Posso lhe oferecer 30% do valor de loja para revenda. 30%? Marcelo quase gritou. Isso é um roubo descarado. Ele vale 3 vezes mais que isso. Valor de loja, sim, concordou o joalheiro. Mas eu preciso ter meu lucro na revenda. E francamente, senhor. Ele olhou Marcelo de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Vê-lo entrar aqui assim, parecendo que passou a noite na sarjeta, não me passa nenhuma confiança. Marcelo cerrou os punhos com força, os nós dos dedos ficando brancos. Ele queria quebrar a vitrine de vidro, queria gritar, queria socar aquele homem. Mas ele precisava desesperadamente do dinheiro. Tudo bem, aceito. Pague logo, ele disse entre dentes. Ele saiu de lá com um envelope pardo cheio de dinheiro. Era uma boa quantia, objetivamente, mas muito menos do que ele esperava ou precisava. Lívia já o esperava ansiosamente na entrada da loja. Eu consegui um pouco mais pelos meus brincos, ela disse, balançando um envelope menor. A joalheira da rua de baixo foi mais generosa. Ótimo, agora vamos sair deste pesadelo, disse Marcelo. Eles usaram o dinheiro da venda das joias para alugar um pequeno apartamento mobiliado em um bairro de classe média baixa. Era limpo, isso tinha que admitir, mas era minúsculo, claustrofóbico comparado à mansão. Não havia mármore italiano, nem jardim de inverno, nem piscina aquecida. Um quarto, uma sala, cozinha e banheiro. Só isso. Nos primeiros dias, eles viveram em uma ilusão frágil e temporária. Com o dinheiro das joias vendidas, eles pediram comida cara por aplicativo e compraram algumas roupas novas em lojas caras. Tentavam manter o padrão anterior. Lívia passou horas intermináveis no telefone tentando encontrar um advogado disposto a ajudar. Mas a notícia escandalosa do que aconteceu na festa havia se espalhado como fogo em mato seco. A história do filho mimado expulso publicamente pelo pai criador de gado era a fofoca deliciosa do momento em toda a alta sociedade. Ninguém falava de outra coisa. Eles dizem que mexer com Sebastião da Silva é suicídio profissional, disse Lívia jogando o telefone na cama com raiva. Ele é muito mais poderoso e influente do que pensávamos. Aparentemente, aquela fazendinha humilde dele é um dos maiores impérios agropecuários de gado do estado inteiro. Marcelo ficou chocado, boquiaberto. Império? Mas ele sempre viveu de forma tão simples, tão modesta. Era um truque elaborado, Marcelo. Uma farsa, disse Lívia com amargura. Ele estava fingindo ser um caipira humilde e ingênuo, e você, idiota, acreditou piamente. Ele nos enganou o tempo todo. A verdade era bem mais complexa e nuançada do que isso. Sebastião não fingia absolutamente nada. Ele era genuinamente simples em seus gostos e hábitos. Ele apenas era extremamente competente, inteligente e bem-sucedido no que fazia. Ele não via necessidade nenhuma de exibir riqueza ostensivamente. A mansão de luxo foi um desvio no seu caráter, uma tentativa equivocada de dar ao filho o que ele achava que o filho queria e merecia. Uma semana se passou devagar. O dinheiro da venda das joias estava acabando rapidamente. O aluguel do apartamento pequeno venceria em breve. Marcelo, você precisa arrumar um emprego, disse Lívia, lixando as unhas calmamente como se estivesse dando uma ordem simples. Eu? Um emprego? Ele riu com desprezo. Eu sou um investidor profissional. Eu gerenciava patrimônio. Você não gerenciava absolutamente nada real. Ela retrucou friamente. Você gastava o dinheiro fácil do seu pai em investimentos idiotas. Você não tem currículo verdadeiro, Marcelo. Você não tem experiência real em nada útil. Eles começaram a brigar ferozmente. Brigavam pela manhã, à tarde e à noite. Brigavam pelo dinheiro que acabava, pelo apartamento minúsculo e apertado, pelo futuro cada vez mais incerto. A culpa era sempre, invariavelmente, do outro. Marcelo tentou honestamente. Ele enviou currículos elaborados para bancos de investimento e empresas financeiras. Mas ninguém o chamava para a entrevista. Seu nome estava manchado,
queimado pela história escandalosa da festa. Ninguém queria contratar o homem que humilhou publicamente o próprio pai idoso. A fome começou a apertar de verdade. Eles pararam de pedir comida, cara, e começaram a comprar o básico no supermercado barato da esquina. Marcelo, que só comia cortes nobres importados, agora se via tentando cozinhar arroz e ovo mexido. Queimava metade das vezes. Lívia não aguentava a situação. Ela não sabia limpar, não sabia cozinhar, não sabia fazer absolutamente nada doméstico. O luxo, servido em bandeja de prata, era tudo que ela conhecia na vida. Enquanto isso, bem longe dali, Sebastião estava de volta à sua verdadeira casa. A casa da Fazenda Santa Rita. Era uma casa grande, mas simples, antiga, mas acolhedora, construída há décadas. Sem luxo desnecessário, mas confortável, cheia de madeira de lei e com cheiro permanente de café passado no coador de pano. Ele acordava religiosamente às 4 da manhã, como sempre fez durante décadas. Tomava seu café preto forte com pão na chapa e ia direto para o curral. Ele supervisionava pessoalmente a ordenha, conferia o gado com olhos experientes, cavalgava por suas terras vastas. Seus funcionários leais o respeitavam profundamente. Não porque ele era o patrão rico, mas porque ele trabalhava lado a lado com eles sem arrogância. Doutor Augusto o visitava religiosamente uma vez por semana para atualizar tudo. A mansão foi completamente esvaziada, Sebastião, relatou o advogado. Os móveis caros foram vendidos em leilão público. A casa está anunciada com o corretor. E ele? Perguntou Sebastião sem conseguir dizer o nome do filho. Doutor. Augusto suspirou pesadamente. Marcelo e Lívia estão morando em um apartamento pequeno na Zona Leste. O dinheiro das joias vendidas deve estar acabando rapidamente. Ele tentou arrumar emprego na área financeira dele, mas ninguém quer contratá-lo. Sua reputação está destruída. Sebastião parou de mexer nos papéis de gestão da fazenda. Ele olhou pela janela emoldurada para o pasto verde se estendendo até o horizonte. Ele está com fome, Augusto? Perguntou com voz embargada. Ainda não chegou nesse ponto, eu acho, mas vai chegar em breve se continuar assim. Sebastião ficou em silêncio por um longo tempo, perdido em pensamentos. Continue observando de longe. Eu não vou ajudá-lo. Não diretamente. Ele precisa aprender na pele. Ele precisa sentir o que é trabalho de verdade, suor honesto. E se ele não aprender nunca? Perguntou o Dr. Augusto com preocupação genuína. Então, disse Sebastião, a voz embargada de emoção, eu terei perdido meu filho para sempre. E terei que viver com isso até meu último dia. No apartamento apertado e abafado, a última nota de dinheiro foi usada para pagar a conta de luz atrasada. Marcelo abriu a geladeira velha. Havia apenas um pote de margarina barata, 2 ovos e meio pão amanhecido. Nada mais. Lívia estava trancada no quarto, chorando copiosamente. Marcelo, eu não aguento mais esta vida miserável, ela disse saindo do quarto. Ela estava com um casaco e uma pequena mala de mão já pronta. O que é isso? Ele perguntou, sentindo o pânico subir pela garganta. Eu estou indo embora. Acabou. Marcelo olhou para a mala pequena. Lívia devia ter vendido escondida mais alguma coisa sem ele saber para comprar a passagem de ônibus. Indo embora? Para onde? Ele perguntou, a voz tremendo. Para a casa da minha mãe no interior. Para qualquer lugar longe de você e desse fracasso monumental. Ela cuspiu as palavras com veneno. Fracasso? Você estava comigo na mansão. Você me incentivou a expulsar meu pai. E você foi burro e fraco o suficiente para fazer exatamente o que eu disse, ela retrucou. Eu não me casei com você para viver na pobreza, Marcelo. Eu me casei com o herdeiro de uma fortuna gigantesca. Acontece que o herdeiro era um idiota completo que não sabia nem ler um contrato direito. E o pai era um velho muito mais esperto e astuto que nós dois juntos. Ela pegou a bolsa cara, uma das últimas coisas que restavam. Eu tentei, Marcelo. Eu realmente tentei ficar ao seu lado nesta queda. Mas você não serve para absolutamente nada de útil. Você não sabe trabalhar. Você não sabe ganhar dinheiro honesto. Você só sabe gastar. Lívia, não faça isso comigo. Ele implorou desesperado. Nós ainda podemos dar um jeito nisso. Eu posso ir até lá pedir perdão ao meu pai. Lívia riu. Um riso feio, estridente, cheio de desprezo. Pedir perdão, agora, depois de tudo.
Ele vai rir da sua cara patética, Marcelo. O velho criador de gado humilde venceu completamente. E eu não vou afundar mais com você. Eu ainda tenho minha beleza. Posso recomeçar. Ela foi até a porta do apartamento com passos determinados. Você não pode me deixar assim. Ele gritou desesperado. Eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém mais. Bem-vindo ao mundo real, querido. Ela disse sem nem se virar para olhá-lo. Dê minhas lembranças ao seu pai quando você for morar debaixo da ponte. A porta bateu com força. O som ecoou pelo apartamento vazio. Marcelo ficou completamente sozinho no apartamento minúsculo e sufocante. O silêncio era total, opressor, ensurdecedor. Ele olhou para a geladeira praticamente vazia, para as paredes descascadas, para o futuro sem esperança. Pela primeira vez em toda a sua vida mimada, Marcelo estava completa e absolutamente sozinho, e estava com muita fome. Capítulo 5. O trabalho. O abandono cruel de Lívia foi o golpe final devastador, a última gota. A arrogância que ele ainda nutria teimosamente, a esperança frágil de que tudo fosse apenas um pesadelo temporário, tudo isso se quebrou de uma vez. Ele sentou no chão frio da cozinha suja e chorou. Chorou como uma criança perdida. Chorou pela mansão de mármore, pelo dinheiro fácil, por Lívia, pelos amigos falsos. Mas no fundo mais profundo desse choro desesperado, algo mais antigo e verdadeiro emergiu lentamente. Ele chorou pelo pai, pelo homem bom que ele havia humilhado publicamente. Ele se lembrou de quando era pequeno, antes da faculdade cara, antes de conhecer Lívia, antes da vergonha corrosiva. Lembrou-se do pai paciente ensinando-o a andar a cavalo pela primeira vez. Lembrou-se do cheiro característico do curral ao amanhecer, que ele aprendeu a odiar profundamente, mas que agora, estranhamente, lhe trazia uma sensação nostálgica de lar, de pertencimento. Lembrou-se do pai trabalhando incansavelmente sob o sol quente e escaldante, o suor escorrendo pelo rosto enrugado, e mesmo assim sorrindo orgulhoso para ele. Você tem que ser forte, Marcelo. O mundo não é fácil para ninguém, mas o trabalho honesto sempre te dará dignidade e um teto. A voz grave do pai ecoou em sua mente como um fantasma. Ele se levantou lentamente do chão. O choro deu lugar a uma determinação fria, desesperada. Ele não ia pedir perdão ao pai. Não ainda, não assim. Pedir perdão agora seria o mesmo que se ajoelhar desesperadamente na festa. Um ato nascido do desespero e da ganância, não do arrependimento verdadeiro. Ele tinha que provar algo primeiro. Não ao pai, mas a si mesmo. Provar que Lívia estava completamente errada. Provar que ele não era inútil. Ele saiu do apartamento sem rumo certo. Não pegou nada, apenas a chave. Ele andou pelas ruas movimentadas sem destino. O orgulho ainda impedia de procurar um emprego que ele achava indigno, mas a fome apertava cada vez mais. Doía fisicamente. Ele passou na frente de restaurantes caros onde costumava jantar todas as semanas. O cheiro de comida fina o fazia salivar involuntariamente. Seu estômago roncava alto, uma reclamação constante e humilhante. Marcelo continuou andando sem rumo até chegar a um bairro mais simples, operário. Ali viu uma placa escrita à mão. Precisa-se de ajudante de pedreiro, urgente. Ele parou em frente à construção. Era uma casa pequena em reforma. Homens sujos de cimento trabalhavam sob o sol forte, carregando sacos pesados, misturando massa. Um deles, mais velho, com a pele escura curtida pelo sol, notou Marcelo parado na calçada. Está procurando trabalho, rapaz? Perguntou com voz rouca. Marcelo abriu a boca para dizer não, para inventar uma desculpa qualquer, mas a fome falou mais alto. Estou, ele disse baixinho, quase envergonhado. O homem olhou para as mãos de Marcelo. Mãos macias, sem calos, mãos que nunca haviam carregado nada mais pesado que uma taça de cristal. Você já trabalhou em construção antes? Não, admitiu Marcelo, mas eu aprendo rápido. Eu preciso muito do trabalho. O homem, que se apresentou como seu João, o mestre de obras, estudou Marcelo por um longo momento. O trabalho é duro, rapaz, pesado, e paga pouco. Eu aceito, disse Marcelo rapidamente. Seu João suspirou, mas havia algo de bom naquele homem. Está bem. Venha amanhã às 6 da manhã. Traga roupa velha que pode sujar e estragar. Marcelo voltou para o apartamento com algo que não sentia há semanas. Esperança.
Era uma esperança pequena, frágil, mas era real. No dia seguinte, ele acordou antes das 5 da manhã. Não tinha despertador, mas a ansiedade o despertou naturalmente. Vestiu a única roupa que ainda tinha que poderia estragar. Não tomou café da manhã porque não havia nada para comer. Chegou à obra pontualmente às 6. O trabalho começou imediatamente, sem cerimônia. Pegue aqueles sacos de cimento e leve até ali, ordenou seu João. Marcelo pegou o primeiro saco. O peso era absurdo, muito maior do que imaginava. Suas costas reclamaram imediatamente com uma dor aguda, mas ele carregou. E carregou o segundo, e o terceiro. Ao meio-dia, suas mãos estavam sangrando. Bolhas haviam se formado e estourado. Suas costas doíam como se tivessem sido espancadas. Cada músculo do corpo gritava por descanso. Os outros trabalhadores o olhavam com mistura de pena e curiosidade. Era óbvio que ele não pertencia àquele mundo. Você pode parar para almoçar, rapaz, disse seu João, estendendo uma marmita simples. Minha mulher sempre faz comida extra. Pegue um pouco. Marcelo olhou para a marmita. Arroz, feijão, uma salsicha e ovo frito. Comida simples, de pobre. Ele pegou com as mãos tremendo e comeu com uma fome que nunca havia sentido na vida. Era a refeição mais deliciosa que já havia provado. Obrigado, ele murmurou, a voz embargada. Ele não chorava mais. Havia passado do ponto das lágrimas. À noite, quando o trabalho finalmente acabou, seu João lhe deu o pagamento da diária. Era pouco, muito pouco, mas era honesto. Era conquistado com o suor do próprio rosto. Você volta amanhã? Perguntou seu João. Volto, disse Marcelo com convicção. E ele voltou. Dia após dia, semana após semana. O corpo que antes era mole, mimado pelo luxo, começou a ganhar músculos reais. As mãos que eram macias desenvolveram calos grossos e ásperos. As costas que doíam tanto no primeiro dia se acostumaram ao peso. Marcelo não reclamava mais. Ele trabalhava em silêncio, observando os homens ao seu redor. Homens simples que sustentavam famílias inteiras com aquele trabalho duro. Homens que acordavam antes do sol e voltavam para casa exaustos, mas com dignidade. Homens como seu pai sempre havia sido. Um dia, seu João sentou ao lado dele no almoço. Posso te fazer uma pergunta pessoal, rapaz? Marcelo assentiu, mastigando o feijão com arroz. Por que um menino de família rica, com suas roupas caras mesmo estragadas, está aqui carregando cimento? Marcelo parou de comer. Ficou em silêncio por um longo momento. Eu perdi tudo, ele disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Perdi por orgulho, por arrogância, por ingratidão. Eu desprezei o homem que me deu tudo, meu próprio pai. Seu João assentiu lentamente, compreendendo. E agora? Agora eu estou tentando entender o que meu pai sempre soube. Que o trabalho honesto vale mais que qualquer mansão. Que o suor no rosto vale mais que ouro no cofre se esse ouro vier sem mérito. Seu João colocou a mão pesada no ombro de Marcelo. Você está aprendendo, rapaz. Devagar, mas está aprendendo. 2 meses se passaram. Marcelo havia se tornado um trabalhador respeitado na obra. Não era o melhor, nem o mais habilidoso, mas era o mais dedicado. Ele chegava cedo e saía tarde. Nunca reclamava. Aceitava qualquer tarefa, por mais suja ou difícil que fosse. Com o dinheiro honestamente ganho, ele pagava o aluguel do apartamento simples. Comprava comida básica. Não sobrava nada, mas ele não passava fome. E pela primeira vez em anos, quando ele deitava à noite na cama dura, ele dormia com a consciência tranquila. O sono do trabalhador honesto. Uma noite, voltando da obra, ele parou em frente a uma loja de ferragens. Na vitrine havia ferramentas de trabalho. Algo dentro dele se mexeu. Ele entrou e comprou com o dinheiro suado um par de luvas de trabalho resistentes. Quando segurou as luvas nas mãos calejadas, ele sorriu. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro verdadeiro em anos. Enquanto Marcelo reconstruía sua vida tijolo por tijolo, literalmente, Sebastião continuava sua rotina na fazenda Santa Rita. Mas o velho criador de gado não estava bem. Ele fingia que sim para todos ao redor, mas Dr. Augusto sabia a verdade. Você não está dormindo direito, Sebastião, disse o advogado em uma de suas visitas semanais. Eu vejo as olheiras. Eu sei que você fica acordado pensando nele.
Sebastião estava sentado na varanda de madeira da casa, olhando o pôr do sol tingir o pasto de dourado e laranja. Eu fiz a coisa certa, Augusto? Ele perguntou pela milésima vez. Ou fui apenas um velho cruel e vingativo? Você fez o que era necessário, repetiu o Dr. Augusto pacientemente. E tenho novidades, se você quiser saber. Sebastião se virou bruscamente, os olhos brilhando de esperança disfarçada. Ele está bem? Ele está. Ele está comendo? Doutor. Augusto sorriu levemente. Ele está trabalhando, Sebastião. Trabalhando de verdade. Ele conseguiu emprego em uma obra de construção como ajudante de pedreiro. Trabalha todos os dias, sol a sol. Mora no mesmo apartamento simples. Lívia o abandonou há 2 meses. Foi embora para o interior. Sebastião fechou os olhos com força. A notícia era agridoce. Doía saber que o filho havia sido abandonado, mas aliviava saber que ele estava trabalhando honestamente. Como ele está? Perguntou Sebastião, a voz embargada. Magro, musculoso, com calos nas mãos. O mestre de obras, seu João, é um dos meus clientes antigos. Eu o procurei discretamente. Ele diz que Marcelo é um bom trabalhador, dedicado, humilde, que ele nunca reclama e sempre ajuda os colegas. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto curtido de Sebastião. Ele está aprendendo, murmurou. Meu menino está finalmente aprendendo. Você quer que eu o traga aqui? Perguntou o doutor. Augusto, gentilmente. Não, disse Sebastião rapidamente, enxugando a lágrima com as costas da mão áspera. Ainda não. Ele precisa terminar a jornada sozinho. Ele precisa chegar até mim por vontade própria, não porque eu o chamei. Mais 2 semanas se passaram. A obra onde Marcelo trabalhava estava chegando ao fim. Seu João reuniu todos os trabalhadores. Pessoal, esta obra termina semana que vem. Quero agradecer a todos pelo trabalho duro. Os homens murmuraram, alguns felizes por terem merecidas férias, outros preocupados com a próxima fonte de renda. Seu João se aproximou de Marcelo. Rapaz, posso falar com você 1 minuto? Eles se afastaram do grupo. Marcelo, eu tenho uma proposta para você. Um amigo meu está precisando de alguém de confiança para trabalhar em uma fazenda grande. É longe daqui, interior. Trabalho duro com gado, cerca, tudo. Mas paga bem e tem moradia inclusa. Você topa? Marcelo sentiu algo estranho no peito. Uma fazenda, gado. As coisas que ele sempre desprezou. As coisas do pai. Eu topo. Ele disse, surpreendendo a si mesmo. Mas posso te pedir um favor antes? Claro, rapaz. Fala. Você pode me levar até a fazenda Santa Rita antes? Eu preciso ver alguém lá. Seu João sorriu como se já soubesse de tudo. Claro que posso, Marcelo, claro que posso. No sábado de manhã, seu João passou para buscá-lo em sua caminhonete velha. Marcelo vestiu a roupa mais limpa que tinha. Não era grande coisa, mas era honesta. Durante todo o trajeto de 3 horas até a fazenda, ele ficou em silêncio. O coração batia cada vez mais forte à medida que se aproximavam. A estrada de terra vermelha era familiar, tão familiar. Ele havia crescido naquelas estradas. Quando finalmente a porteira da fazenda Santa Rita apareceu, Marcelo sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Quer que eu espere? Perguntou seu João gentilmente. Não precisa, eu não sei quanto tempo vou ficar. Obrigado por tudo. Marcelo desceu da caminhonete, seus pés na estrada de terra. O cheiro do campo, do gado, do curral. O cheiro que ele aprendeu a odiar. Agora, estranhamente, cheirava a lar. Ele abriu a porteira e começou a caminhar. A casa estava lá, no fim da estrada, exatamente como ele se lembrava. Simples, antiga, acolhedora. Fumaça saía da chaminé. Alguém estava em casa. Marcelo parou a alguns metros da varanda. Suas pernas tremiam. A porta da frente se abriu lentamente. Sebastião saiu para a varanda. Ele estava vestido simples, como sempre. Calça de trabalho, camisa de botão, botas gastas. Os 2 homens se olharam por um longo momento silencioso. O pai velho e o filho transformado. Marcelo não conseguia falar. As palavras que ele havia ensaiado 1000 vezes na cabeça não saíam. Sebastião desceu lentamente os degraus da varanda. Ele parou a poucos metros do filho. Foi então que viu as mãos calejadas, os músculos de trabalho, o rosto magro mais saudável, os olhos diferentes, mais maduros, mais humildes. Pai! Marcelo finalmente conseguiu dizer, a voz quebrando.
Eu não vim pedir a mansão de volta. Eu não vim pedir dinheiro. Eu não vim pedir nada. Ele respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo livremente. Eu só vim dizer que o senhor estava certo. Em tudo. Eu fui um filho ingrato, arrogante, cruel. Eu desprezei o trabalho honesto que o senhor fez a vida inteira. Desprezei suas mãos sujas, seu cheiro de curral, sua simplicidade. E agora eu sei. Agora eu entendo. Ele mostrou as próprias mãos calejadas. Estas mãos carregaram cimento por 3 meses, pai. Elas sangraram, doeram, mas me ensinaram mais do que qualquer faculdade cara. Me ensinaram o valor do trabalho. Me ensinaram dignidade. Me ensinaram o que o senhor sempre tentou me ensinar e eu me recusei a aprender. Marcelo caiu de joelhos na terra vermelha, mas não era o joelho covarde da festa, do desespero egoísta. Era o joelho da humildade verdadeira, do arrependimento genuíno. Eu não mereço seu perdão, pai, eu sei disso. Mas eu precisava que o senhor soubesse que eu finalmente entendi. Que eu me tornei o homem que o senhor sempre quis que eu fosse. Mesmo que seja tarde demais. O silêncio que seguiu parecia eterno. Sebastião olhava para o filho ajoelhado na terra. Então, lentamente, o velho criador de gado se ajoelhou também. Ele colocou as mãos nos ombros do filho. Levanta, meu filho, ele disse, a voz embargada de emoção. Um homem de verdade não precisa se ajoelhar. Marcelo levantou o rosto. Pai e filho se olharam nos olhos. E então Sebastião puxou o filho para um abraço apertado. Um abraço que não acontecia há anos. Um abraço de perdão, de recomeço, de amor verdadeiro. Você nunca foi tarde, meu filho, sussurrou Sebastião no ouvido de Marcelo. Você só precisava encontrar o caminho de volta para casa. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando. O pai que nunca desistiu completamente. O filho que finalmente aprendeu. 1 ano depois, a fazenda Santa Rita estava mais próspera do que nunca. Marcelo trabalhava lado a lado com o pai todos os dias. Acordava antes do sol, como Sebastião sempre fez. Cuidava do gado, consertava cercas, supervisionava funcionários. Suas mãos eram tão calejadas quanto as do pai agora. A mansão de mármore havia sido vendida. O dinheiro voltou para a fazenda, investido em melhorias, em mais terras, em cuidar melhor dos funcionários. Marcelo morava em um quarto simples na casa da fazenda. Não tinha luxo, mas tinha paz. Doutor Augusto visitava regularmente, sempre trazendo notícias e papéis para assinar. As contas da fazenda estão excelentes, Sebastião. Vocês dois formam uma equipe incrível. Sebastião sorriu, olhando para o filho que trabalhava no curral. Ele é melhor do que eu jamais fui, Augusto. Ele tem minha experiência e a juventude dele. Ele vai levar esta fazenda muito mais longe do que eu jamais consegui. Um dia, Marcelo recebeu uma carta. Era de Lívia. Ela pedia desculpas. Dizia que estava arrependida. Pedia uma nova chance. Marcelo leu a carta uma vez e a jogou no fogo da lareira. Quem era? Perguntou Sebastião. Ninguém importante, pai. Só o passado tentando voltar. Naquela noite, pai e filho sentaram na varanda, cada um com uma xícara de café. O pôr do sol pintava o céu de laranja e roxo. O gado pastava tranquilamente ao longe. Pai, disse Marcelo suavemente. Obrigado. Por que, filho? Por não desistir de mim. Por me dar a lição mais dura, mas mais importante da minha vida. Por me ensinar que riqueza verdadeira não está em mármore ou ouro. Está aqui. Ele apontou para o coração. E aqui. Apontou para as mãos calejadas. Sebastião colocou a mão no ombro do filho. Você aprendeu, meu menino. E eu não poderia estar mais orgulhoso. Eles ficaram ali em silêncio confortável, vendo a noite chegar. Não havia mais mansões, carros caros ou festas de luxo. Havia apenas pai e filho, trabalhando juntos, respeitando um ao outro. Havia apenas o cheiro de terra, o mugido do gado ao longe e o céu estrelado sobre suas cabeças. E Marcelo, olhando para aquele céu infinito, percebeu algo que nunca havia percebido antes. Ele finalmente estava em casa, de verdade.